Olá pessoal, vamos nessa aula de hoje resolver analiticamente a função que aparece dentro da demonstração da radiação térmica de Wien, né? Então quando você pega a radiação térmica de Planck, né, e você vai obter a lei de deslocamento de Wien, você cai numa função exatamente como essa. E aí quando você chega nessa expressão que eu chamei de função f de x, você quer determinar a raiz dessa função, certo? Então, como é que você determina a raiz de uma função? Quando você encontra um x0, quando você substitui no lugar de x igual a um x0, esse x0, né, quando você substitui na função original, ele vai anular essa função, vai fazer com que f de x seja nulo. Então, esse x0 que eu acabei encontrando, né, que satisfaça essa igualdade, ele é chamado de raiz da função, né? Então, grosseiramente falando, geometricamente falando, é quando o gráfico corta o eixo horizontal, o eixo da abscissa. Nessa condição, a minha função é igual a zero, tá? Então, eu vou substituir x igual a x0 aqui na expressão de f de x. Quando você substitui igual a zero, você vai tentar encontrar um x0 que satisfaça essa igualdade. E aí você vai, né, passar o 5 para o outro lado, né, troca de sinal, fazer o produto dos meios igual dos extremos, você vai obter esse termo. E aí quando você obtém esse resultado, depois de você fazer a distributiva e pegar esse termo e colocar do lado esquerdo, você chega nessa expressão. Aí você multiplica tudo por exponencial de menos 5. Né? Então você está multiplicando por uma constante toda a expressão. Então você não está alterando o resultado, certo? Quando você faz isso, né, você vai agrupar a mesma base, né, neperiana, conserva a base, somos expoente, e aqui é o termo 1 vezes esse cidadão da exponencial da ele mesmo, tá? Menos 5 vezes a exponencial. E aí existe uma função, né, que nós chamamos função transcendental de Lambert, né, que eu represento ela por W no ramo 0z, que tem uma propriedade bem interessante. Toda vez que você tem uma função y exponencial de y, perceba que você não tem a priori como isolar a tua função, o teu valor y, porque ele está tanto aqui na base quanto no expoente da exponencial neperiana. Então, nesse sentido que é uma função transcendental, então, toda vez que aparece uma função vezes a exponencial dessa função, igual a um número, igual a um valor, né, um resultado, você pode, essa forma de escrever essa equação, você pode representar por uma função w, que é a função w de Lambert. Né? Então, o w de z ele vai ser exatamente igual a um y. Né? Então, veja o que é interessante. Então, de alguma forma, essa função de Lambert, w, né, para o ramo principal igual a zero, é exatamente quando você tem um y vezes uma exponencial de y. Né? Ela também pode ser escrita em termos de logaritmo natural. Né? Então, toda vez que você encontrar uma função vezes exponencial dela mesma, essa função vai ter um comportamento da função exatamente com a função especial chamada função de Lambert. Tá? Então, você pode dizer que aqui você vai igualar a função y e aqui vai ser o w de z. Tá? Então, quando você perceba nessa expressão aqui de cima, que você vai ter exatamente isso. Né? Você vai ter aqui, olha, vou só organizar esse termo, passar esse aqui para o lado daqui, né? O produto, a ordem dos produtos não altera o resultado, né? Tá aqui, ó, esse resultado aqui igual a menos 5 exponencial de 5. Então, perceba que quem está fazendo o papel do nosso y aqui, ó, fazendo o papel do nosso y é essa expressão, x0 menos 5, né? Exponencial de x0 menos 5, igual a um z. Tá? Então, isso significa dizer que essa solução para x0 vai ser o que? O próprio y, que é x0 menos 5, tá aqui, ó, igual a função de Lambert tipo o ramo principal, o w de zero, de z, onde z é todo esse termo. Tá aqui, ó. Perfeito? Aí dessa forma, você consegue isolar a variável x, porque aqui inicialmente você não tinha como isolar, porque ela estava na base e no expoente da exponencial neperiana. Então, dessa forma, você consegue isolar o x, passando menos 5 para o outro lado, fica positivo. E aí você pode calcular analiticamente, né, o x0 dessa forma, 5 mais a função w de Lambert, do ramo principal, de menos 5 exponencial de menos 5. Se você calcular numericamente esse valor, ele vai dar exatamente
o valor de x0, o valor onde o gráfico dessa função corta o eixo da abscissa, tá? Que é aproximadamente igual a 5, né? 4,96, tá certo? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos.